Oi, tudo bem? Eu sou a Thaís Slaski, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal sobre pintura a óleo. Hoje a gente vai falar sobre pelo. Eu separei dois trabalhos, quer dizer três porque tem esse grande aqui com esse tamanduá, a preguiça e a onça, para a gente ver que pelo não tem uma regra. Eu pintei de jeitos diferentes cada um deles e depende da onde você quer chegar com a pintura, o que você pretende passar com a sua pintura, dá para fazer de maneiras diferentes. Por exemplo, se a gente olhar uma onça de perto, né, em foto, ou tadinha em cativeiro, coitada, ela tem um pelo curto. De longe, ela não tem aquele aspecto de pelo curto. Ela tem um aspecto de uma integração, assim. Por exemplo, quando eu pintei essa, eu resolvi não colocar o pelo curto dela. Eu não pus. Ela tá inteira pintada chapada. Ó. Também não esfumacei muito preto quando ele encontra com o mais claro que tem branco, para não ficar aquele cinza borrado. Eu costumo esfumaçar, mas aqui eu maneirei na mão justo para deixar essa cor bem viva. Então, dependendo do que você quer, você vai pintar de jeito diferente. Não tem uma regra. O único lugar que eu dei mais aspecto de pelo, como se estivesse puxando o pelo, foi aqui, ó, na barba da onça e um pouquinho na orelha. Bem pouquinho. O resto é uma pintura chapada, mas que de longe você reconhece que é um pelo de onça. Dá para fazer isso em vários bichos. Como eu disse, depende de onde você quer chegar. Por exemplo, a preguiça, eu já quis puxar mais pelo por pelo. É uma pintura que demora um pouco mais do que a onça. É como se ela fosse uma segunda parte da onça. Porque primeiro eu fiz os tons de cinza dela como essa parte amarela da onça, sem puxar pelo. Só colocando a tinta, respeitando luz e sombra. Porque a tábua é mais rápido do que tela. E isso foi pintado em tábua. Ó, isso é uma tábua. É uma tábua preparada com algodão cru e um preparo de tela. A tábua, a gente chega nesse ponto de puxar pelo, tal, já numa segunda demão. A tela demora um pouco mais. O tamanduá bandeira, quando eu pintei eu cheguei num ponto intermediário entre a onça e a preguiça, em termos de pintura, né? Eu fiz essa primeira demão dele como a onça, né? Só pensando nas camadas de pelo e sem ficar puxando muito, e depois eu puxei bem pouquinho. Então ele tem aqui no rabo, né? Aqui embaixo dele, aqui ele tem umas puxadas de pelo. Então hoje eu vou fazer um exercício num pedacinho de tela, fazendo um pedacinho da onça, que seria esse pelo curto, e um pouquinho da preguiça, que é esse pelo mais longo. E daí a gente vê pintando como faz pelos de animais. Então vamos lá para o exercício. Vou fazer o exercício numa telazinha. Vou desenhar um pedacinho da onça e um pedacinho do braço da preguiça e vamos começar. Aqui eu vou ter que dar duas demãos, tá? Para ele pelo menos chegar perto disso daqui, senão ele vai ficar um exercício muito rústico. Eu vou tentar fazer as manchas pretas desde a primeira demão. Se você está começando a pintar agora, eu aconselho que você faça a primeira demão só com os tons. Esse tom ocre claro da onça, toda essa parte da onça, e numa segunda demão coloca o preto. Se você está começando a conhecer o óleo, tá? Aqui quando eu pintei, eu fui pintando o preto junto. Então eu tô colocando aqui um amarelo. Mistura de cor. Não precisa ter as cores certinhas, você tem de qualquer marca e vai misturando até você atingir o tom. Se você ficar muito preso à marca de tinta, a numeração da tinta, o nome da tinta, o tamanho do pincel, essas coisas, isso vai amarrando a sua pintura, sabe? Você nunca se liberta. Buscando a cor com as coisas que você tem, olhando os seus pincéis, vendo que efeito ele dá, você vai adquirindo liberdade, conhecendo seus materiais, você vai ficando cada vez mais livre. E já esse outro caminho de ficar ligando para a marca, ficar ligando para
pincel, essas coisas, numeração, tudo isso vai te deixar mais preso. Então, desde o começo, escolhe o caminho mais livre. Tá faltando o branco. Eu coloquei aqui o siena natural e um amarelo. Eu vou colocar o branco. Procurando a paleta, mas ó, bem a olho, procurando tons de uma onça. Então você faz isso, olha a foto na internet e vai buscando os tons que tem no pelo da onça ou do bicho que você tá pintando, né? Os amarelos, ocre, siena natural, siena tostada e o amarelo, eles dão bons pelos de onça. Faz várias cores para já entrar na pintura com várias delas. E daí a gente vai alternando. Eu tô pintando de um jeito bem livre, não tô nem trocando de pincel. E primeira demão sempre com pouco óleo, tá? Aproveita só o óleo da tinta do tubo. Não põe óleo clarificado porque ela fica muito lisa. O óleo clarificado você vai colocando conforme você vai pintando em outras demãos, tá? Aquela regrinha do magro pro gordo. Eu vou pintá-lo todo assim e depois começar com preto. Procura não invadir onde tem preto se você vai pintá-lo com essa parte dos amarelos dos ocres ainda molhada, porque o preto suja muito, mesmo fazendo preto fabricado, tá? O preto fabricado é o preto que a gente faz na paleta com cores, tá? Não é o preto do tubo. Mas indiferente, se for aqui nessa onça, se for o preto feito com tinta ou o preto do tubo, ele mancha muito esse amarelo, que ele tem muito branco. Então não invade. Se você invadir, espera ele secar para depois dar uma segunda demão e com cuidado esfumaçando. A onça tem umas partes, esse miolo da mancha dela tem um terra siena tostada. Vou colocar um tostada na paleta para fazer esse meio aqui, ó. É importante que quando você esteja pintando, olhe a foto, olhe para a onça e determine onde são as áreas de claro e escuro. Porque não existe uma regra, sabe? Do tipo, perto das manchas é tal cor. Não tem. Você tem que buscar o claro e escuro na referência daquilo que você está pintando. Aqui eu não estou olhando para foto nenhuma, então eu estou colocando claro e escuro na minha imaginação. Mas essa onça que eu pintei com referência fotográfica. Quando você fizer o preto, não encoste pincel branco nele, tá? Aqui eu usei todo o pincel sujo para ir mudando de cor. A hora que você entra no preto, pega um pincel limpo, não mistura nenhuma gota do branco que tem nos pincéis que você usou para fazer isso no preto. Aqui eu vou fazer os dois jeitos. Vou fazer o preto usando um verde com vermelho, verde fitalo e o carmim de alizarina. Vou fazer um preto com ele e também vou usar o preto do tubo para a gente ver a diferença, tá? Eu gosto muito de fabricar preto. Eu acho que faz diferença na paleta. Misturo o vermelho com verde e ele forma esse preto. E aqui desse lado, o preto do tubo, preto normal. Aqui na onça, eu fiz com preto fabricado na paleta, que é como eu gosto de fazer. E se não me engano, ele foi o verde com vermelho, porque preto tem muitas receitas, dá para fazer pretos de muitos jeitos. Então vamos lá, ó. Apesar dele ser vermelho com verde, ele fica um preto, bem preto, bem escuro. Chega com muito cuidado perto desse branco e esfumaça com cuidado, porque senão ele vai esverdear aqui. E para evitar isso, não adianta pegar o outro preto do tubo, ó. Vou pegar o preto do tubo, que é esse daqui. Ó, vou fazer aqui com o preto do tubo. Ele também, se você esfumaçar aqui muito, ele vai acinzentar. Então, tem que tomar cuidado com os dois. Ó, esfumaçando com muito cuidado. Então, você vê, é uma onça, mas até agora eu não puxei pelo no pincel. Você vai pintando e no final aparece uma onça, mesmo sem ficar fazendo aquele pelinho curto. Ó, o preto do tubo, eu não sei se dá pra ver. Eu acho ele mais opaco, sei lá. Eu gosto de usar o preto fabricado na paleta com cor.
Ó, tá vendo que eu errei aqui? Porque eu esfumacei muito. Então, esfumaçou demais, porque tem que esfumaçar também. Se não esfumaçar, fica muito marcado. Mas esfumaçou demais, daí vem com mais preto em cima, dá uma corrigida. Vai devagar nas bordas, passando o pincel bem de levinho, esfumaçando. Agora eu vou voltar pro preto, que é feito com cor, né? Eu acho ele mais brilhante, o fabricado. Vocês já me viram usar nas ilustrações do coelho, eu fabriquei preto. Eu acho que assim, a gente já tem alguns programas no canal, não me lembro. Mas eu acho que vocês devem ter me visto fazendo o preto na paleta várias vezes. É como eu faço. Bom, mesmo quando esfumaça, eu acho que ele fica mais bonito puxando para o verde do que esse preto do tubo. Mas isso é gosto também, né, gente? Testa e daí você vê como funciona melhor para você. Ó, eu vou testar, fazer o que eu falei para vocês não fazerem. Não colocar o preto em cima desse amarelado molhado. Eu vou com muito cuidado só para tentar fazer umas pintinhas. Eu falei para não fazer porque o meu medo é misturar a tinta de baixo com a de cima. Se você está começando a pintar, a forma aquela meleca, você fica desesperado. Daí vai melecar ainda mais. Por uma camada grossa e não ficar passando demais o pincel. Se passar demais, o branco sobe. Nas manchas, você pode até puxar um pouquinho o pincel assim, do jeito que eu tô fazendo. Deixar uns pelinhos. E aos pouquinhos ela vai mostrando, vai aparecendo, tomando forma, sabe? É desse jeito que faz a onça. Com mais cuidado, né, do que eu fiz. Eu vou seguir pintando ela pra gente chegar num ponto mais parecido. E assim vai se fazendo o pelo curto da onça. Aqui, ó, eu usei mais com cor. Então você vê, tem essas pintas assim. É o mesmo jeito. Esse tá mais pálido, ele tem mais branco. Tô usando um pincel chato, mas dá pra fazer redondo, com redondo também. Ó, as que eu fiz antes são pincel redondo e agora eu vou começar com pincel chato, tanto faz. E assim vai, olhando uma fotografia, né, não igual eu que tô fazendo de memória, achando que eu conheço muito bem uma onça. Quando você busca referência de fotográfica, é melhor. Nas tábuas, tanto da preguiça quanto da onça, eu não deixei nada em relevo, tá? É uma pintura bem lisa, você vai esfumaçando e vai fazendo várias demãos. O óleo, ele demora para secar, ele seca em alguns dias, então para esperar ele secar, vai fazendo outra coisa e depois você retoma. Por mais uma aqui, a gente parte para o exercício da preguiça. Pronto, essa é a onça do pelo curto. Ó, vai seguindo assim, né? Agora eu vou fazer um pedacinho, fazer o braço da preguiça aqui, o pelo longo dela. Vou usar um marrom escuro, aqui nessa tinta é o Terra Sombra Natural, mas é um marrom que você tiver. Paleta também é que você tiver, né? Pode ser um pote velho. Ó, aqui tem branco e o marrom escuro, ele misturado, ó, fica aquele cinza. Não sei se isso é um cinza, mas o cinza da preguiça. Ó. Tá vendo? É aquele marrom com branco, né? Parece que é preto com branco, mas não é. A gente acha que cinza se faz com preto e branco, mas não. A preguiça inteira eu fiz marrom com branco, tá? Na barba também levou um pouquinho siena natural. Então é um marrom escuro, branco, siena natural. E acho que aqui pode até, acho que teve um siena tostada também. Essa paleta da preguiça.
Pintura não tem essa coisa de cor certa para as coisas certas, isso não existe. Você vai misturando, você vai achando, você vai fazendo. Com essa mistura, põe do lado um pouquinho mais do marrom e faz um tom mais escuro. E com eles eu vou fazer o braço. Então, lateral do braço mais escura e aqui tem mais luz, tá? Adoro pintar preguiça. Eu demoro muito para pintar meus quadros. Então, longo processo. Ainda mais porque eu demoro na criação, né? Não é tanto pintar, mas criar, compor, tal. E faz tempo que eu tô produzindo um, tá? Ele ainda é da série dos caipiras. E ele tem uma preguiça, que eu fiz de um jeito mais fácil do que essa. E depois eu mostro pra vocês. A pintura é igual, mas essa eu desenhei de memória, ela me deu muito trabalho, essa preguiça. A pintura nem foi tanta, foram 100 horas. O retrato do meu amigo levou mais do que 100 horas de trabalho. De pintura, a preguiça levou 100 horas, mas ela demorou a composição. E as horas que eu gastei na composição, eu não sei quantas foram, porque eu não conto. Eu só conto geralmente quando eu começo a pintar. E daí o maior trabalho já foi, né? Que é desenhar, pensar tema. Gente, não precisa ser um pincel tão pequeno, né? Como eu tô fazendo. Dá pra pegar um maior. Ela tá no finalzinho. Às vezes tem tinta mais dura, sabe? Você sente ela na paleta, ela mais dura do que outra. Geralmente as que estão no final, como essa, que já tá apertando tudo para sair da bisnaga. Então pus um pouquinho de óleo clarificado. Mas se suas tintas são novas, você está tirando do tubo, está saindo óleo. Então, primeira demão de óleo, não agrega assim óleo clarificado, sabe? Deixa para agregar na segunda, terceira demão. Eu pus porque ela não estava correndo, sabe? O pelo longo a gente dá várias demãos, então tem que esperar secar, fazer mais pelo, até terminar tudo. Eu vou fazer aqui, mas em casa, deem assim, umas 3 demãos para terminar, sabe? Eu vou fazer o meu possível para conseguir dar um aspecto de pelo longo mesmo estando só na primeira demão. É mais para vocês entenderem a lógica do fazer pelo. Pintei, respeitando levemente uma luz aqui no centro. Ó. Posso até agregar mais. Então lembra na explicação quando eu falei que a preguiça ela era uma etapa depois da onça? É isso, porque primeiro se faz o braço como se ela tivesse um pelo curto. Eu tô fazendo igualzinho eu fiz a onça, como se ela tivesse um pelo curto. E agora que a gente vai puxar. Em casa, façam assim, ó. Dá essa primeira demão, espera secar, daí dá uma segunda demão e faz o que eu vou fazer agora na segunda demão. Com a tinta toda molhada, do jeito que tá a minha. Aí você pega um pincel fininho, pequenininho, põe um pouquinho do óleo clarificado, mas é bem pouquinho mesmo, assim, ó. Vamos puxar fio, tá? Eu tô pegando uma cor clara. Ah, isso aqui é um braço. É um braço, mas eu olhei pra ela aqui, eu achei legal essa parte do centro do rosto dela, que tem como um roda-moinho. Então vamos fazer isso, fica como uma estrela, ó. Tá? Então já não é mais um braço, é uma testa. Ó. Você vai puxando. Lá ele tinha muito mais branco. E é assim que eu fiz, ó. Como se tivesse como se fosse uma estrela mesmo. Ó, você vê que ele vai se misturando com a camada que está embaixo.
aqui eu vou fazer como se fosse um braço mesmo, tá? Ó, retinho. A gente faz os dois no mesmo desenho. E quanto mais você tira, ó, fica com ele de longe, mais fininho fica o pelo. Ó, bem de levinho. Então, mesmo pincel, você consegue um pelo mais grosso, um pelo mais fininho. Eu vou destruir a nossa estrela, tá? É só para mostrar. O ideal é que ele secasse agora e daí continuasse depois. Viu? É fácil assim, não é difícil, né? É simples fazer pelo. Aqui nessa minha preguiça eu fui bem devagar. Dependendo do lugar, eu não usei tanta luz, né? No braço é uma cor, aqui o rosto dela, daí que o pelo vai mais pro branco. E quando você coloca o óleo, ele deixa a tinta escorregar mais, sabe? E pelo, ele não... Assim, ele segue uma ordem, eles estão todos para baixo, mas ele pode um para cá, outro para lá, você vai dando a ordem de como quiser. Nas bordas é importante de puxar ele na... Aqui, como eu pintei reto, aqui teria um fundo, então ele seria mais fácil de fazer do que eu estou fazendo na tela branca, sabe? Ele ia deslizar mais. Mas é importante você dar esse acabamento. Ele na terceira demão ficaria bem arrumadinho, assim, do jeito, terceira demão da tela, né? Se fizer na tábua, na segunda ele já tá prontinho. Ele fica assim. Então é isso aí, mais rústico, né? Só na primeira demão, conforme você for fazendo, melhora. Parece ter continuação, né? De longe. É isso aí, nosso exercício de hoje está pronto. Onça de pelo curto e braço de preguiça pelo longo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Obrigada por vir até aqui comigo. Se você gosta de pintura, coloca seu e-mail lá no resumo da semana. A gente tem vários materiais durante a semana que a gente publica sobre pintura no nosso site com matérias. A gente tem também uma pastinha lá no Pinterest com coisas que a gente põe a cada programa como material de estudo e eu mando tudo organizadinho para o seu e-mail uma vez por semana, se você quiser. É isso aí, tchau, tchau e até a próxima!